Madalena, liberta da culpa. Palestina, 40 anos depois de Cristo. Ei, aqui! Você não pode me ver! Vamos ver se você consegue me pegar! Ai, eu tô aqui! Você não consegue me pegar! Oh, olha! Que obra-prima linda Deus faz todas as noites. Me lembra do grande amor dele por mim, por você. O Deus que criou tudo isso, duvido que ele me veja ou que me conheça. Talvez o grande Deus ame um homem santo, mas não alguém como eu. Rivka, se andasse conosco nos 3 anos em que ele nos ensinou. Jesus, o mestre? Safira. Conta pra gente, Maria Madalena. Por favor, conte sua história. Claro, está bem. Vamos entrar? Bom, vamos começar do início. Quando conheceu Jesus? Não. Para entender a história de Jesus, temos que começar bem do início, como as Escrituras nos ensinam. No início, Deus criou a terra, todas as plantas, animais, aves e as criaturas do mar. Do pó, ele fez o primeiro homem e soprou em suas narinas o sopro da vida. Seu nome era Adão. Deus disse: "Não é bom que o homem viva só. Farei uma companheira idônea para ajudá-lo." Então Deus pegou uma das costelas de Adão e dela fez Eva. Adão e Eva viviam na presença de Deus num lindo jardim preparado por ele, chamado Éden. Deus caminhava e conversava com eles no jardim. Não havia sofrimento, opressão ou morte. Deus disse a Adão: "Você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer seu fruto, morrerá." Mas Satanás tentou Eva. Ela colheu e mordeu o fruto. Depois o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. A desobediência vergonhosa de Adão e Eva destruiu a harmonia do jardim. A harmonia entre o homem e a mulher, entre Deus e eles. O homem foi amaldiçoado a uma vida de trabalho árduo e doloroso. As dores de parto da mulher foram aumentadas e ela passou a ser dominada pelo homem. Mas Deus também prometeu que um dia a semente da mulher, o seu descendente, pisaria na cabeça da cobra. Nas Escrituras, o Deus compassivo fala sobre um plano para restaurar a harmonia e honrar sua criação. Ele revelou parte de seu plano a Abraão. Abraão confiou e honrou a Deus, que prometeu abençoá-lo e a todas as nações do mundo através dele. Um dia, Deus testou a Abraão. Pediu que sacrificasse seu filho. Abraão sabia que Deus lhe daria muitos descendentes
e abençoaria todas as nações através de seu filho. Mas ainda assim, obedeceu. Deus chamou: Abraão! Agora sei que você me obedece, porque não me negou seu filho amado. Abraão viu um cordeiro e o sacrificou a Deus no lugar de seu filho. Ao dar o cordeiro no lugar do filho de Abraão, Deus nos deu um vislumbre do seu grande plano. Seu plano destrói a maldição do pecado e da morte e restaura o relacionamento íntimo do homem e da mulher com Deus. Havia uma jovem morando em Nazaré, prometida em casamento a um homem, José. Seu nome era Maria. O Senhor está com você e te abençoou. Não tenha medo, Maria. Deus foi generoso com você. Você conceberá e dará luz a um filho. E o chamará de Jesus. Mas eu sou virgem. Como pode ser? O Espírito Santo virá. E o poder de Deus te cobrirá. O filho que você carrega, Maria, será grandioso e será chamado Filho do Todo-Poderoso. Até mesmo Isabel, sua prima, terá um bebê na idade dela. Ela está no 6º mês. Pois nada é impossível para Deus. Eu sou serva do Senhor. Que assim seja como falou. Então Maria foi correndo visitar sua prima Isabel. Prima Isabel? Maria? Prima Maria! É verdade. Mas você é a mais abençoada entre as mulheres. Bendito o filho que você leva. Por que sou tão abençoada? Que a mãe do Senhor vem me visitar. Assim que me cumprimentou, o bebê começou a chutar de alegria. Meu coração louva a Deus. Minha alma regozija em Deus, meu Salvador. Pois Ele se lembrou de mim, sua serva humilde. As pessoas me chamarão de bendita. Jesus nasceu em Belém, em um estábulo, porque não havia lugar para Maria e José na hospedaria. Uma multidão de anjos proclamou seu nascimento. No dia da circuncisão, o bebê recebeu o nome de Jesus, que significa Deus salva. Daí, Maria e José levaram o filho ao templo para apresentá-lo ao Senhor. Quando ouvi a história dele, sabia que Jesus seria mais que um profeta comum. O que o anjo quis dizer quando chamou Jesus de o Filho do Todo-Poderoso? Você não quer dizer que Deus teve relações com uma mulher, não é? Não. Lembra que Maria era virgem? A concepção de Jesus foi um verdadeiro milagre do Espírito Santo. Deus pode fazer qualquer coisa. Você não acredita? Apesar de sua concepção milagrosa, Jesus nasceu de uma mulher como você e eu.
Mas ele era muito mais. Arrependam-se dos seus pecados. Sejam batizados e Deus perdoará os seus pecados. Deus mesmo falou disso quando o filho de Isabel, João Batista, estava batizando homens e mulheres no Rio Jordão. Eu batizo com água. Mas está chegando alguém que é mais importante que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as sandálias dele. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Ajuntará o trigo no seu depósito. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. E uma voz veio do céu, dizendo: Você é meu filho amado, em quem me agrado. Depois do batismo, Jesus viajou e ensinou pela região. Sua mensagem confirmava sua autoridade. Não é o filho da Maria. É ele mesmo. Quietas. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para anunciar as boas notícias aos pobres. Me mandou anunciar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos. E também para anunciar o ano em que o Senhor vai salvar seu povo. Fala bem. Hoje se cumpriram as Escrituras Sagradas, que acabaram de ouvir. Mas as Escrituras se cumpriram. Só o Messias pode cumprir esta promessa. Mas como? Sem dúvida, você Suas não palavras precisa. tocaram a muitos. Cure-se a si mesmo. E muitos creram por causa dos seus milagres. Essa mulher de novo? Quem é ele? Aquele é o mestre de Nazaré. Jesus. Olá. Olá. Saia daqui. Você não é bem-vinda. Mestre, deixe que se vá. Não se contamine olhando para ela. Maria. O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Sabemos que você é o ungido de Deus. Calem-se. Espíritos maus. Saiam dessa mulher. Está morta. Ele a matou. Ele vai tocá-la. Não, um homem santo não faria isso. Maria, filha de Abraão. Ela está bem. Está viva. É um milagre. Quem é esse homem? Até os espíritos lhe obedecem. É um milagre.
É um milagre. Mas como pode ser? Obrigada. 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 Daí em diante, me tornei sua seguidora. Queria agradar a Deus. Por muito tempo vivi em vergonha, mas Jesus me restaurou. O poder dele expulsou os maus espíritos. Oh, querida. Safira. Dinah, você ouviu a Jesus e viu muitos de seus milagres. É. Então sabe por que deixei tudo para segui-lo. E eu não fui a única. Estávamos famintos, física e espiritualmente. Precisávamos que alguém nos mostrasse o caminho. Depois de anos de desilusão e luta, não havia mais esperança. Mas onde fosse, Jesus levava a esperança. Mas quem é? É o filho único de uma pobre viúva. Jovem, levante-se. Um grande profeta está entre nós. Deus veio salvar seu povo. Se amam somente aqueles que os amam, por que esperam a recompensa divina? Até as pessoas de má fama o fazem. E se fazem o bem somente àqueles que lhes fazem o bem, por que esperam a recompensa divina? Até as pessoas de má fama fazem assim. Como ele pôde tocar lá? Como ele pôde falar com ela? Que nojento. Não. Amem os seus inimigos. Façam o bem a eles. Emprestem e não esperem receber de volta. E terão uma grande recompensa divina. Assim serão os filhos do Altíssimo Deus. Façam isto porque Ele é bom para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai também o é. Jesus falou que Deus vê mesmo o pior pecador como um cordeiro perdido a quem quer salvar e trazer de volta ao seu rebanho e não destruir. Não sabíamos que esta forma de valorizar e amar as pessoas valeria até mesmo para aqueles a quem desprezáramos por séculos, estrangeiros com tradições diferentes das nossas, até que Jesus decidiu viajar por Samaria. Quem é essa que todos desprezam? Uma samaritana. Não é suficiente? Vamos, temos que comprar comida. Não vamos deixar o mestre esperando. Me dá um pouco de água?
Você é judeu. Sou uma mulher samaritana. Como é que me pede água para beber? Se você conhecesse o dom de Deus e aquele que está pedindo água, lhe pediria. E ele lhe daria da água viva. Senhor, não tem como tirar a água. E o poço é fundo. Onde pegaria essa água? Nosso ancestral Jacó nos deu esse poço. Ele, sua família e rebanho beberam dele. Você não se acha maior que Jacó, não é? Todo que beber dessa água terá sede outra vez. Mas todo que beber da água que dou, jamais terá sede outra vez. A água que dou se torna uma fonte nele, jorrando vida eterna. Senhor, me dê desta água e não terei sede outra vez. Nem terei que vir buscar água de novo. Vá buscar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Está certa quando diz não ter marido. Já se casou 5 vezes. E o homem com quem vive não é seu marido. Me disse a verdade. Eu vejo que és profeta. Meus ancestrais adoravam a Deus nesta montanha. Mas vocês, judeus, dizem que devemos adorar a Deus em Jerusalém. Acredite-me que virá o tempo em que não se adorará ao Pai, nem nessa montanha, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas está chegando a hora. E de fato já chegou, quando no poder do Espírito Santo, as pessoas adorarão ao Pai como Ele é, dando-lhe o puro louvor que Ele quer. Deus é Espírito. Só pelo seu poder as pessoas podem adorá-lo como realmente é. É aquela mulher. Como ele pode estar falando com ela? Ele sabe quem é? Eu sei que o Messias virá um dia. E quando ele vier, nos dirá todas as coisas. Eu o sou. Venham ver o homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que é o Messias? O Messias? O Messias? O que foi prometido não pode ser. Venham ver! Venham! Mestre, coma alguma coisa. Vocês não conhecem a minha comida. Será que alguém lhe deu comida? Minha comida é obedecer à vontade de quem me enviou e terminar o trabalho que me deu para fazer. Os campos estão prontos para serem colhidos. Veja quantos estão vindo. As boas novas são para os samaritanos também? As pessoas pediram que Jesus ficasse na cidade com elas. Ficamos lá por 2 dias e muitos creram nele. Qual de vocês, por mais que queira, pode viver alguns anos a mais? Se não conseguem uma coisa tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores no campo. Elas não trabalham nem fazem roupas. Mas nem o rei Salomão, sendo tão rico, se vestia como uma destas flores.
É Deus quem veste a erva do campo que amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele também vestirá vocês. Vocês que têm a fé tão pequena. Senhor, aumenta a nossa fé. Se sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esta figueira que está ali: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Sempre vão acontecer coisas que fazem os outros caírem em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para ele ser jogado no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer um destes pequeninos pecar. Com o que se parece o reino de Deus? Com o seguinte: um homem pegou uma semente de mostarda, plantou em seu sítio. A planta cresceu e virou uma árvore. E os passarinhos fizeram ninhos nos seus ramos. Eu não entendo o que está dizendo. Por que o senhor come e bebe na companhia de cobradores de impostos e marginais? Marginais? Quem está bom não precisa de médico. Só quem está doente precisa. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento. Só os pecadores. Se apenas tocar o seu manto, eu serei curada. Quem me tocou? Alguém me tocou, pois eu senti o poder saindo de mim. Foi eu quem te tocou. Eu sofro há 12 anos com hemorragia. Eu gastei tudo com médicos que nada fizeram. Mas quando toquei seu manto, fui curada. Filha, tua fé te curou. Vá em paz. Muito obrigada. A chamou de filha? Sim. Alguém que foi impura por 12 anos, de acordo com a lei. Viu? Sua vergonha restaurou sua honra. Eu não sei o que cura mais: o poder de Jesus ou sua compaixão. Meu pequeno rebanho, não tenham medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que têm e deem dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não estraguem e guardem suas riquezas no céu, porque nunca se acabarão. Porque lá nenhum ladrão poderá roubá-las e nenhuma traça poderá destruí-las. Seu coração estará onde estiverem suas riquezas. Mulher, você está curada. Olhem, olhem, ela está curada. É um milagre. É um milagre. Louvado seja o Senhor.
18 anos. Deus te abençoe, mestre. Há 6 dias para trabalhar. Venham durante estes dias para serem curados, mas não venham no sábado. Seus hipócritas. Qualquer um de vocês tira seu boi ou seu burro da estribaria e o leva para beber água no sábado. E agora, aqui está uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que não ficar livre da doença no sábado? Pecadora! Adúltera! 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 Mestre, essa mulher foi pega enquanto cometia adultério. Na nossa lei, Moisés ordena que seja apedrejada até a morte. O que você diz? Mestre, 2 pessoas testemunharam. O que devemos fazer com ela? Aquele que nunca cometeu o pecado, que atire a primeira pedra. Mulher, onde estão? Ninguém ficou para te condenar? Não, Senhor. Então nem eu te condeno. Agora vá, e não peques mais. Por favor, me levante. Sente-se em meu ombro. Está vendo agora? Eu estou vendo, Jesus. Ele desafia a Um lei. certo homem saiu para semear. Não guarda o sábado. Algumas sementes caíram à beira do caminho. Anda e com foram pisadas pecadores. pelas pessoas. Outra parte Se não caiu no fizermos caminho. nada, todos E vão crer cresceram nele. junto com as plantas. E as autoridades romanas E a agirão vara. destruindo o templo. Mas algumas caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram Suas armadilhas falharam, mas estavam determinados a parar suas declarações de ser o Messias prometido. Acharam alguém disposto a traí-lo. Jesus sempre levava seus seguidores ao Monte das Oliveiras para orar. Naquela noite, ele parecia aflito. Por que estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Judas.
É com um beijo que você trai o Filho do Homem. Senhor, nós devemos atacá-los. Podem prendê-lo. Parem com isto. Vieram com armas para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias no templo e não me tentaram prender. Mas esta é a hora de vocês. E também do poder da escuridão. Prendam. Seu próprio amigo o traiu? Um dos seus seguidores? Alguém conhecido e de confiança. Vigiem-no bem. Os soldados zombavam e batiam nele. Adivinhe quem te bateu. E adivinhe só, quem será o próximo? Parem! Eu mandei parar. Levem-no ao conselho. Diga, você é mesmo o Messias? Se eu disser que sim, não vão me acreditar. E se eu fizer uma pergunta, não vão me responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem sentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Então você é o Filho de Deus? Sim, eu sou. Ele blasfemou. Quem dá autoridade para dizer isso? Para que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram sua blasfêmia? Culpado. Nós ouvimos as suas próprias palavras. Ele merece morrer. Vamos levá-lo a Pilatos. Sim, leva! Então o levaram ao governador romano, Pôncio Pilatos. Governante cruel, Pilatos era responsável pela crucificação de muitos. O que vocês estão querendo aqui, a esta hora da manhã? Ele fazia subversão entre o nosso povo! Ele causou um tumulto no mercado do templo! Achamos que é culpado. Estava dizendo para o povo não pagar impostos ao imperador e afirma que é um Messias. Um rei. Um rei? Você é o rei dos judeus? O senhor o está dizendo. O imperador é nosso rei. Na nossa lei, ele tem que morrer, pois declara ser o filho de Deus. Este homem nada fez para merecer a morte. Portanto, vou mandar que o açoitem e o libertem. Se o libertar, não honra o imperador. Crucifiquem-no! Crucifiquem-no! Você, açoitem. Todos que declaram ser rei se rebelam contra o imperador. O que você está esperando, Pilatos? Acabe com ele! Mate-o! Crucifique-o! Ele não fez nada de mal! Crucifique-o! Afastem-se! Afastem-se! Saia! Frente!
Você, carrega. Vamos. Anda. Sai daí. Vamos. Levantar. Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Você não é o Messias? Salve a si mesmo e a nós. Você não teme a Deus? Nosso sofrimento é justo. Mas ele não fez nada de mal. Lembre-se de mim, Jesus, quando o Senhor vier como um rei. Eu te prometo que hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Ao meio-dia, o céu ficou escuro por 3 horas. Pai, nas tuas mãos, eu entrego meu espírito. Louvado seja Deus. De fato, este homem é inocente. Havia um membro do conselho religioso que era justo e que não condenou a Jesus. Seu nome era José de Arimateia. Ele teve permissão de Pilatos para pôr o corpo de Jesus num túmulo antes do sábado começar com o pôr do sol. Perdoe-nos. Estamos seguindo o corpo de nosso Senhor. Sejam bem-vindos. Mas venham. O sábado está chegando. Mas tinham que matá-lo? Se ele veio de Deus, por que ele deixou que o matassem? Fiz as mesmas perguntas.
Jesus dominava os maus espíritos. Mesmo os mortos o obedeciam. Não podia evitar isso. Segui Jesus por 3 anos, crendo que era o Messias prometido. E agora ele partiu. O que eu ia fazer? Mas que história triste. Mas com um final glorioso. Domingo de manhã, no 3º dia após a crucificação de Jesus, voltamos ao túmulo com especiarias que preparamos para ungir seu corpo. Alguém tirou a pedra! Pedro, Tiago, João, ouçam! Tiraram a pedra. Entramos, mas o corpo de Jesus não estava lá. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. O quê? O corpo sumiu? Mas como? Vão e vejam vocês mesmos. Depois de ver o túmulo, Pedro voltou para os discípulos. Mas eu fiquei lá fora, pensando e chorando. Os soldados o levaram. Ou os fariseus. Levaram nossa esperança. Podiam pelo menos deixar o corpo dele. Mulher, por que chora? Eles levaram meu Senhor. E não sei onde o colocaram. Mulher, por que está chorando? Quem está procurando? Senhor, se você o levou, me diga onde o colocou e eu vou buscá-lo. Maria. Mestre! Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Está vivo, Senhor! Vá e dê a notícia aos meus irmãos. O Senhor não se esqueceu de nós. Deus não nos deixou. Diga-lhes. Eu vi o Senhor. Eu vi o Messias. Ele voltou a viver? Voltou. Como? A morte não o venceu. Então por que teve que morrer? Para vencer a morte. Eu não entendi naquele dia. Mas Jesus apareceu para nós várias vezes depois disso. E nos ensinou. Centenas de anos antes de Jesus nascer, os profetas disseram nas Escrituras que o Messias teria que sofrer. Isaías disse: ele foi transpassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Moisés disse:
Quem for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, levou sobre si a minha maldição do pecado, da morte. Seu sacrifício e ressurreição nos livraram das garras do mal, resgataram do poder das trevas e redimiram de uma vida de medo e vergonha. Deus fez essa promessa a nosso pai Abraão quando disse que todas as pessoas da terra seriam abençoadas através dele. Todo mundo? Mesmo as mulheres? Jesus me chamou de filha de Abraão. Você é uma filha querida que ele quer abençoar, como a mulher que ele curou de hemorragia, ou como a mim. Não temos mais que temer ou ter vergonha. Não temos mais que nos sentir sozinhas ou rejeitadas. Jesus falou de si mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para anunciar as boas notícias aos pobres. Me mandou anunciar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos. E também para anunciar o ano em que o Senhor vai salvar seu povo. Jesus tocava as pessoas, mesmo mulheres destruídas por doenças consideradas impuras. E ele as curou. Ensinou crianças, homens, mulheres, ricos, pobres, justos, pecadores, restaurou sua dignidade e demonstrou sua compaixão. Curou pessoas, libertou homens, mulheres e crianças de demônios das garras de Satanás. Isso mostrava sua autoridade sobre o mal e todos os espíritos. Jesus ressuscitou filhos e filhas. Mostrou que tinha poder, até sobre a morte. Embora Satanás e os demônios achassem ter vencido quando pregaram Jesus na cruz, ele ressuscitou, triunfando sobre todo o poder do mal e da morte. Então ele era o Messias? Só o Messias prometido, enviado pelo grande Deus, poderia fazer os milagres que Jesus fez. Só alguém compassivo, poderoso e confiável como Jesus merece nossa confiança e devoção. Na criação, Deus planejou que o homem e a mulher vivessem na sua presença e tivessem sua alegria. Esse era o seu plano. Mas não cremos nele e o desobedecemos. Esse ato vergonhoso nos separou de Deus, estragou o relacionamento íntimo entre o homem e a mulher. Nós continuamos a desobedecer. A Bíblia diz: não há ninguém que não peque. E o resultado do pecado é a morte, a separação de Deus. Mas Deus não estava feliz de nos ver separados dele e de seu amor, vivendo em vergonha e medo. Assim como ele trouxe o cordeiro para o lugar do filho de Abraão, Deus mandou Jesus para morrer por nós. Sua vida, morte e ressurreição restaurou o relacionamento entre Deus e aqueles que o seguirem. Este relacionamento com o grande Deus não termina mesmo depois da morte. O criminoso na cruz, ao morrer, creu em Jesus e Jesus prometeu: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Os que crerem em Jesus escaparão do castigo eterno e viverão com Deus para sempre. Como? Seguindo-o pela fé. Como ele vai me aceitar? Ele aceitou Maria e eu. Como eu vou saber?
Confie nele. Pergunte a ele. Converse com ele. Deus, meu Pai que estás no céu, és santo e justo. Obrigada por me amar. Eu pequei contra ti. Obrigada por enviar Jesus, o Messias prometido, para destruir a maldição da culpa e vergonha. Obrigada por ele ter morrido por mim. Quero te seguir ressurreto, Salvador. Obrigada por me perdoar e por me aceitar. Amém. 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 Obrigada. Obrigada. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ele te conhece, Rivka, e te ama. Esse é o começo de um relacionamento eterno que cresce ao conhecer Jesus melhor e confiar mais nele. Crescemos ao obedecer sua palavra, orando a ele com fé, ficando com quem o seguem e falando de Jesus aos outros, lembrando do que Jesus disse. Que Deus os abençoe e guarde. Recebi todo o poder no céu e na terra. Vão e façam discípulos em todas as nações e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os ensinem a obedecer tudo o que tenho mandado. E estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém.